Bom, então o que é a prótese de recuperação rápida? Na verdade, a prótese de recuperação rápida é um conjunto de técnicas, não é uma técnica em si, é um conjunto de técnicas reunidas que, por estarem reunidas e a partir delas, começou-se a observar que essa paciente poderia voltar às suas atividades de maneira mais precoce quando submetida à prótese de mama, tá? A cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia que ela não é nova, é uma cirurgia aí que vem desde pelo menos da década de 60, os implantes são da década de 60. A cirurgia de implante mamário para fins estéticos e cosméticos surgiu mais ou menos 70, 80. Desde então, os implantes vêm evoluindo de maneira bem escalonável, né? Então eles vêm evoluindo bastante. Antigamente, os primeiros implantes, né, os implantes de primeira geração, datam aí de 1960. Hoje em dia a gente já tem implante de quinta, de sexta geração, né? E toda essa evolução do implante foi no sentido de melhorar a qualidade da cirurgia, melhorar a condição da paciente, dar condições dessa paciente ficar mais tempo com esses implantes, tá? Então, tudo que tem sendo feito no sentido da prótese de mama em si é para melhorar a qualidade da paciente, tá? Os implantes, como eu falei, estão na sexta geração, a gente já tem implante de sexta geração e eles vêm evoluindo justamente para permitir que essa paciente cada vez mais fique com uma prótese que se adeque muito bem a ela. Então, hoje em dia a gente tem um monte de tipo de implante, de formato, de textura, né, de tamanhos, né? E tudo isso tem influenciado sim na recuperação da paciente, tá? Mas o que difere? O que é a prótese de recuperação rápida? Não é uma cirurgia de prótese de mama, é uma cirurgia de prótese de mama, tá? Ela é uma cirurgia onde esse implante é colocado no plano submuscular, né? Não totalmente no plano submuscular, isso é uma questão muito técnica, mas não é totalmente dentro do músculo, né? Uma parte, a gente chama essa técnica de dual plane, uma parte do implante fica dentro do músculo, uma partezinha inferior do implante fica fora do músculo. Mas na cirurgia a gente lança mão de algumas táticas cirúrgicas que permitem que essa paciente tenha um pós-operatório mais acelerado, tá? Essas táticas constituem, essa cirurgia foi descrita, nessa tática cirúrgica, essa cirurgia foi descrita por um cirurgião americano e foi mais bem elaborada, mais bem distribuída, mais bem está errado, tem que parar, melhor. Como é que a gente faz nesse caso? Você consegue cortar e editar? Pode continuar? Então o que acontece? A prótese de recuperação rápida, na verdade, é um conjunto de táticas cirúrgicas que permitem, né, que a paciente se recupere de maneira mais rápida. Essa técnica, né, foi descrita por um cirurgião americano, né, e através dessa técnica e também mais divulgada aqui no Brasil por um cirurgião brasileiro do Sul. E nessa técnica, né, existem algumas táticas, né, durante a cirurgia, né, os 14 pontos aí da cirurgia que permitem que o paciente sangre menos, que o paciente tenha, né, uma cirurgia mais rápida, que o cirurgião não tenha contato com o implante. E isso, todas essas medidas e todas essas táticas permitem que o paciente se recupere de maneira mais rápida. E aí, como é que vai acontecer? A escolha do implante, ela não difere de uma para outra, né? Mas esse implante ele é submuscular, você vai escolher o seu implante de acordo com a queixa do paciente, de acordo com o tamanho do tórax do paciente, é a mesma coisa, de acordo com a base da mama da paciente. Então, acredite ou não, cada paciente ele tem uma indicação aí de tamanho de implante, né? Dentro do tamanho do tórax dele, dentro do tamanho da base da mama dele, dentro do tamanho da distância daqui da fúrcula para a papila dele, ele vai ter uma variação aí de medidas entre X e entre Y. E aí dentro dessa variação a gente escolhe junto com o paciente através de simulação. Hoje em dia a gente consegue também através da simulação que o paciente se veja um pouco como ele vai ficar com esse implante. Então a partir daí você escolhe o tamanho do implante. Esse paciente vai ser submetido até a anestesia nesse tipo de cirurgia. Ela é um pouquinho diferenciada também para permitir com que o paciente sinta menos dor, esteja mais relaxado e com isso o pós-operatório seja mais tranquilo. A gente vai colocar o implante e no pós-operatório é uma cirurgia rápida que sangra pouco. Tudo isso influencia na técnica, tá?
E aí no pós-operatório o paciente vai fazer uma fisioterapia pós-operatória, onde já permite que ele levante os braços de maneira bem precoce, e ele deve fazer isso, porque isso inclusive relaxa a musculatura peitoral e faz com que o paciente sinta menos dor. Então tudo isso é feito com o intuito de que esse paciente ele consiga levantar os braços mais rápido, que ele consiga voltar ao trabalho mais rápido. Ah, então como é que é isso? Eu posso voltar ao trabalho? Pode. Tem alguns parâmetros que a gente dá para o paciente até para ele entender o que ele pode fazer, né? Então a gente fala que no dia seguinte da cirurgia o paciente já pode dirigir. No dia seguinte da paciente, se ele não pegar peso, mais de 15 quilos, ele já pode voltar à sua atividade laborativa. Ah, então eu sou uma professora de educação física. A gente restringe, olha, não pode pegar peso mais que 15 quilos. Pode pegar peso até 15 quilos no pós-operatório imediato, dia seguinte. Né? E a maioria dos pacientes podem voltar ao seu trabalho normalmente. Elas dirigem, elas conseguem colocar a roupa normalmente sozinha, elas conseguem tomar banho sozinha, elas conseguem ir ao trabalho sozinha e trabalhar de maneira normal. Ela vai usar, como todo paciente usa, o sutiã pós-operatório, isso não muda. O tempo de sutiã pós-operatório é igual, né? O que a gente faz no pós-operatório é igual, mas o que muda realmente é essa recuperação dela. Ela pode voltar às atividades mais cedo. E atividade física? Até atividade física a gente já consegue tatear de maneira mais precoce. Essa paciente que voltaria só depois de um mês, a gente consegue, com 15 a 20 dias, ela já volte a fazer a sua atividade aeróbica. Como eu falei, peso até 15 quilos ela é permitida. Então é uma cirurgia que dá um pouco mais de liberdade para o paciente, aquele paciente que precisa voltar mais rápido, que não tem tanto tempo para fazer o pós-operatório, ela pode voltar de maneira mais rápida, tá? Então esse é mais ou menos o resumo do que é a prótese de recuperação rápida. Então é um conjunto de táticas cirúrgicas dentro de uma técnica cirúrgica pré-estabelecida, como eu falei, por um cirurgião americano já há alguns anos atrás, e muito bem divulgada por um cirurgião brasileiro aqui do Sul, onde a gente consegue que essa paciente faça a sua cirurgia, sinta menos dor no pós-operatório e consiga, até por ter menos dor, até por ter mais mobilidade, voltar às suas atividades normais, diárias, de maneira mais precoce, tá bom? Então é isso, se você tiver dúvida, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.